Então, queridos irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com a terceira aula de oratória. Quem está acompanhando a aula, eu acho que está maravilhado, né? Eu, quando assisti os irmãos na fama, eu fiquei maravilhada. Eu digo, não, eu tenho que trazer eles para dar aula para a gente também. E hoje nós vamos estudar com o irmão Rodrigo, né? O tema é Gigantes Pequenos e a terceira aula de oratória. E com o irmão a palavra, irmão Rodrigo Moreno, seja bem-vindo aqui no grupo de intercessão. E a palavra é sua, Muito fiquem com obrigado. Deus. Muito obrigado, irmão. Uma boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a Boa paz, noite, graça e paz. amém, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos nós, irmãos. Então, irmãos, os irmãos, han acompanhado, então, um pouco sobre como pregar a palavra do Senhor. E então, a gente percebe que não é simplesmente ficar na frente e começar a falar um tema. Na verdade, a parte de falar em público, vamos dizer assim, que é o resultado do preparo espiritual e a comunhão com Deus que cada um de nós temos. Vale a pena mencionar, irmãos, que o êxito da pregação não tanto, vamos dizer assim, o sucesso da pregação não é tanto na parte pública, sino é na parte espiritual, nos bastidores que nós temos com Deus. Eu lembro, irmãos, quando na escola missionária estávamos estudando esta matéria, eu fiquei maravilhado com um exemplo que o professor colocou. Tem um pregador chamado Spurgeon, e então ele fazia uns sermões muito bonitos e tipo assim, eram pregações que chegavam ao coração. Então, os seus alunos sempre procuravam saber qual era o segredo da pregação. Mas aconteceu uma coisa interessante. Cada vez que eles iam em casa, sempre encontravam a Charles Spurgeon de joelhos. E para que ele atendesse os seus alunos, passava muito tempo ali no seu quarto de joelhos. E eles não entendiam. E alguém perguntou, professor, por que você, cada vez que a gente vem a procurar de você o segredo, a instrução, a gente sempre encontra você de joelhos? E ele tinha uma frase que dizia, para eu pregar 30 minutos, eu devo passar pelo menos 8 horas em oração com Deus. Então, simplesmente para mencionar, quer dizer, maravilhoso se a gente, digamos assim, conseguíssemos chegar a esse estágio de Charles Spurgeon. Mas eu comento isso aqui para nós, digamos, ver a importância, irmãos, que nós temos de, antes de sair ao público, então, ter uma comunhão com Deus. Mas, irmãos, hoje eu vou compartilhar aqui minha tela, irmãos, e hoje vamos falar um pouco mais da parte, digamos assim, eh, pública, a parte já, digamos, de sair a falar em público. E então, irmãos, chegamos aqui ao momento em que chegam para nós o diretor da igreja, ou mesmo aqui online, a irmã Alessandra, ou os organizadores aqui do grupo, e falam para você, irmão, irmã, será que você pode ter na próxima semana, na próxima reunião, a mensagem? E então, aí é onde nós começamos a enfrentar um gigante pequeno. Assim como os irmãos veem na tela, acredito eu que todos passamos por essa experiência. Eu escolhi esta imagem aqui porque ilustrou muito bem a minha primeira experiência na pregação, sabe? Eu achava que pregar era uma coisa assim, uma coisa impossível, uma coisa que eu tinha muito medo, sabe? Enfrentar-me a um público e talvez travar e eu não saber o que falar, e enfim, né? E então, eu era o elefante e tinha medo, então, da pregação,
que obviamente deve ter seu preparo, mas que no final de contas, com a ajuda do Senhor, então venha a ser um gigante pequeno, tá? Então, irmãos, é natural, irmãos, acredito eu, que todos nós passamos por isso. Irmãos, é natural, se você está aqui nesta live e você já, para você já fizeram um convite, você já sentiu pavor, tensão, nervosismo, medo, receio, desespero, angústia. Irmão, parabéns, porque então esta programação, esta aula de oratória é para você, sabe? Irmão, é natural, é apenas humano nós sentir tudo isso, sabe? É algo que quando nós nos enfrentamos ao desconhecido, é algo que nós enfrentamos. Mas a pergunta é, como então vencer esse gigante pequeno, sabe? Então, irmãos, muitas coisas, a irmã White explica que 10 ou 9 de cada 10 provas que nós temos na nossa mente são imaginárias, só existem na nossa mente. Às vezes a gente começa falando sobre a pregação, irmão, você pode pregar, então a gente já começa a criar um cenário. Eu vou travar, eu vou dar branco, eu não consigo falar, eu não sei pregar, porque não coloca outro irmão? Irmão, não despreze a oportunidade que Deus concede para você quando alguém dá a oportunidade de pregar. No meu caso, irmãos, eu ficava ainda mais nervoso quando sabia que tinha pastor ou obreiro sentado na igreja na hora da pregação. Eu falava, mas por que ele não prega? E até que alguém falou para mim, irmão, um pastor falou para mim, irmão, Deus concedeu a oportunidade para você, os chamados para você. Então, pregue e deixe a Deus com as consequências. Ele falou para mim, você se preparou, você estudou? Sim. Então, pronto. Confia em Deus e vai. Então, irmãos, porque muitas vezes a mensagem que Deus quer comunicar é você, que é o servo que Ele escolheu para comunicar. Então, irmãos, vamos aprender um pouquinho. A Bíblia nos fala em Mateus 28, né? O famoso ide, né? 19 e 20, né? Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmão, esse aqui, irmão, não é uma sugestão que Deus dá para nós. Não é, se você quer, é uma ordem. E nessa ordem, irmãos, querendo ou não, implica pregação, implica falar, implica oratório, implica que nós devemos não só pregar, sino ensinar, e isso requer de nós comunicação, tá? Então, para isso nós estamos aqui, para aprender a oratória cristã, a arte de falar de Cristo ao mundo, certo? E a oratória, ela tem um princípio, meus queridos irmãos, a oratória cristã, né? Porque no mundo também temos muitos oradores, motivadores, e se a gente fala um pouco mais do âmbito secular, os políticos são oradores também, só que não são oradores cristãos. Nós estamos falando sobre oratória no ambiente, na esfera cristã, né? Princípio, irmãos. Então, vamos entender um pouquinho este princípio. Como a irmã Alessandra já leu, Isaías capítulo 50, versículos 4. Vamos analisar o 4, que diz assim: O Senhor me deu uma língua erudita. Então, o primeiro princípio da oratória cristã, o primeiro princípio que nós devemos entender na hora de falar de Cristo ao público, essa primeira frase, meus queridos irmãos. Quem dá a língua erudita? Não sou eu, irmão. É Deus.
que dessa língua erudita. Porque, meus queridos irmãos, quando eu me paro no púlpito e eu começo a achar que o meu talento que vai convencer, então, irmão, eu deixo de ser um pregador. E eu começo a ser um motivador, eu começo a ser um coach, eu começo a ser até um político. E já estou saindo do princípio da oratória cristã. Então, para nós conseguir pregar o Evangelho, ensinar as coisas, nós devemos primeiro entender que é Deus que coloca em nós as palavras, a língua erudita. Para que essa língua erudita? Então aqui vem o segundo princípio. Para que eu saiba dizer ao seu tempo. Outro detalhe muito interessante, meus queridos irmãos. O princípio da oratória cristã, irmãos, vamos dizer assim, linkado com a oração, é que eu devo falar a verdade no tempo certo, meus queridos irmãos. Por exemplo, eu estou evangelizando uma pessoa e talvez essa pessoa, a primeira vez que me vai receber em casa, eu nunca tive um contato com ela nunca tinha um contato com a igreja, com a mensagem adventista, e ela quer, não ha tido talvez nem contato com a Bíblia. E ela quer almeja saber alguma coisa da Bíblia. Irmãos, eu não posso pegar as verdades avançadas, vamos dizer assim, alimentação, santuário, 144.000 profecias e aqueles temas complexos. Por quê? Porque são verdades, sim, mas não é o tempo para aquela pessoa para que conheça essas verdades. Então, eu devo aprender a saber qual é o tempo para ela ouvir essas verdades. Então, eu que devo começar? Pela verdade básica, apresentando a Cristo, apresentando a importância da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. E na medida que aquela pessoa vai amadurecendo, Deus vai mostrando o tempo para que ela possa assimilar outras palavras, outras verdades e assim crescer na fé cristã. Terceiro princípio, irmão, sentado aqui, para que você obedecer a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. Não é falar bonito, não, meus queridos irmãos. É saber falar a palavra certa, no tempo certo, para aquela pessoa que está cansada, que está desejosa de saber a palavra do Senhor. Podemos dizer, meus queridos irmãos, que tanto o ministério de Cristo, tanto a oratória de Cristo, ela tinha, vamos dizer assim, vamos acrescentar um princípio a mais. Ela tinha o princípio de suprir a necessidade, certo? Por exemplo, quando a gente, vamos falar de diferentes ambientes, né? Quando a gente vai dar um estudo bíblico, certo? E talvez os irmãos se preparam. Não, hoje eu vou falar eh, sobre a palavra de Deus. E então preparamos o estudo, tá? Organizamos os textos, as perguntas. Mas quando chegamos à casa onde nós vamos ministrar esse estudo, o que acontece? Que a pessoa ela está triste, acabou de perder um ser querido, enfim, a cabeça dela não está preparada para receber esse estudo. Então, o que acontece, irmão? Que nós devemos, então, ver qual é a necessidade dessa pessoa. Não, essa pessoa está triste, acabou de perder um ser querido, então eu vou falar algo que traga esperança para ele. Isso significa falar uma boa palavra ao que está cansado. Depois haverá outra oportunidade. Por exemplo, vamos falar da igreja, como aplicar isso na igreja. Você preparou seu sermão, seu tema, e vamos supor que é sobre santuário. Só que dentro do seu meio, temos 10 visitas que vêm pela primeira vez à igreja. Vamos falar do santuário para uma pessoa que está no momento. Eu devo adaptar a linguagem desse sermão
para que aquela pessoa nova possa sair cheia. Olha, podemos, só um exemplo aqui, olha, o santuário era como se fosse a igreja de Deus no passado, sim? Ela chamava Casa de Deus, ela tinha um quintal chamado pátio, ela tinha tipo uma churrasqueira que chamava altar de sacrifício. Então, ir explicando em palavras compreensíveis para que a pessoa possa sair cheia. Agora aqui, como conseguir todo isso que a gente hemos falado sobre esse princípio? Então, diz assim, ele, continuando o texto, ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Como eu posso falar as palavras? Como eu posso eh, que Deus, através da minha pregação, possa chegar ao coração das pessoas? Então, é necessário aprender, é necessário ouvir. Ouvir a quem? A Deus, meus queridos irmãos. Então, isso aqui, irmãos, é o princípio fundamental da oratória cristã. Se nós colocamos em prática isso aqui, irmãos, com certeza as nossas pregações, os nossos sermões, as nossas lives serão todo um sucesso, porque Deus vai falar através de nós. Irmãos, outro princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, antes de entrar um pouco na parte mais técnica aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 21, parágrafo 1. Irmãos, qual é o argumento mais convincente? Olha o que diz aqui o texto. Os homens acreditarão não que o ministro prega, mas no que a igreja pratica em sua vida. Então, meus queridos irmãos, de Jesus, a palavra de Deus diz que homem algum falou como ele falava. Mas por quê? Porque homem nenhum viveu como Cristo viveu. Então, meus queridos irmãos, a pregação, a oratória cristã, não se limita somente ao púlpito da igreja. Esse é simplesmente o início. Esse é simplesmente uma pequena parte. Qual é a verdadeira oratória cristã que vai convencer as pessoas a acreditar no que você prega? É sua vida, é a minha vida, é o nosso testemunho. Aqui, continuando o texto, diz: frequentemente, a influência do sermão pregado do púlpito é anulada pelo sermão vivido pelos que professam ser partidários da verdade. Então, meus queridos irmãos, por exemplo, se eu chego no púlpito e falo sobre o amor de Cristo e Cristo te ama e todos amarás teu próximo e enfim, e quando termina o sermão e eu estou na porta cumprimentando a todos, aí minha irmã X, não vou cumprimentar. Não. O que acontece com o sermão que eu prego? Então, sim, prego muito bonito, mas a sua vivência está dizendo que isso que você pregou é mentira. Então, são coisas que nós devemos, então, prestar atenção. Agora, irmãos, vamos falar um pouco da parte mais técnica. Irmãos, na Bíblia, e eu acredito que nós, em algum momento dado, nos identificamos com alguns personagens bíblicos. Por exemplo, se falamos dos adultos, e se alguém falasse para nós, irmão, você poderia pregar para o próximo sábado, que este pregador não conseguiu vir, qual seria a resposta? Talvez muitos diríamos a resposta que Moisés deu, lá em Êxodo 4, diz assim, Moisés, porém, disse ao Senhor, e eu, vamos imaginar, coloque seu nome aí, tá? E eu, porém, disse ao Senhor: oh Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falasse com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Imagine, irmão, Moisés, e eu acredito, irmãos, que nós hemos respondido isso a Deus em algum momento dado. Senhor, mas eu não sei falar.
Eu nem antes nem agora, imagina. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Deus aceitou essa excusa de Moisés de não pregar. A Bíblia diz que Deus falou, Moisés, não se preocupe, eu sou o que fez a boca, eu sou o que vou falar, você simplesmente vai lá. Agora, pode ter esse outro caso. Se no nosso meio temos crianças, jovens, adolescentes, talvez nos identificaremos com Jeremias, quando Deus chamou a Jeremias. E Jeremias, lá em Jeremias 1,6, ele diz assim, então disse ele, no caso de Jeremias, ah, senhores, eis que não sei falar porque sou uma criança. Então, Deus aceitou essa excusa da criança? Tampouco não. Porque Deus falou para Jeremias, Jeremias, você vai ir lá, ainda que você seja uma criança. E você vai dizer o que eu quero que você diga. Então, resumindo, será que alguém pode se excusar para com Deus e dizer, eu não vou pregar, porque não sei falar? Então, irmãos, acredito eu que todos nós temos o dom da fala. Deus nos concede esse maravilhoso dom da voz. Talvez alguns não tenham essa facilidade, mas graças a Deus hoje temos a linguagem de Libras, para no caso dos surdos, né, mudos, enfim. E ainda eles já pregam. Então não temos excusa, não temos para onde correr. Então, o que devemos fazer com todo esse medo? Nós vamos pegar esse medo, vamos entregar nas mãos de Deus. E nós vamos dizer para Deus, Senhor, então me ensina como é que vamos fazer. Irmãos, o que acontece? Primeira coisa, algumas manifestações externas, quando nós, digamos, nos enfrentamos ao primeiro sermão. Então, o sabão imaginário, não sei se os irmãos já han ouvido falar desse sabão imaginário, eu vou fazer aqui com as mãos. Quando a gente está nervoso, então a gente tem uma tendência de fazer isso assim. E a gente chega lá no púlpito e a gente começa a querer os irmãos, e eu estou aqui, vou pregar, estou aqui para pregar a palavra do Senhor, e a gente fica como se estivesse com um sabão imaginário. Então, meus queridos irmãos, o que fazer para isso? Primeiro, vamos confiar em Deus. Você estudou? Estudei. Você orou? Orou. Então, vá lá, tranquilo. Ó, se você está tendo um microfone, então pegue esse microfone assim com força. Ninguém vai notar que você está nervoso. Pegue esse microfone com força. Ah, que o microfone está lá preso no tripé. Tranquilo, então baixe as mãos. Tá? Não precisa ficar, sim, porque isso vai dar a entender ao público que você está nervoso. Irmãos, e muitas vezes o público, digamos assim, não está lá para julgar-nos, ele simplesmente quer ouvir. Só que quando a gente começa a brindar esse espaço, a demonstrar que nós estamos nervosos, algumas pessoas, digamos assim, de má fé, começam a fazer bullying e a gente fica travado. Então fique tranquilo. Tem microfone? Pegue o microfone lá. Está no púlpito? Pegue o púlpito lá então. Outra coisa, muletas linguísticas. Então, outra manifestação externa do nosso nervosismo, as muletas. Quais são as muletas? Queridos irmãos, hoje estamos aqui para, então, tranquilo, como solucionar isso, irmão? Quando você chegue lá, você vai respirar, vai pensar e vai falando. Fala uma palavra, fala uma frase, faz uma pausa, pensa um pouquinho, vai falando a próxima. Você pode até levar uma folha de guia com as ideias que você quer passar para no seu tempo. Sim? Deu um branco, você vai lá, dá uma olhadinha e retoma tranquilo. Tá? Não precisa, digamos assim, na pregação, você não precisa ficar assim, correndo, para que o tempo passe rápido.
queridos hermanos, estoy aquí para pregar la palabra del Señor, porque no precisa, não precisa, porque nesse acelere a gente então comete muito este das muletas. Eu falo da minha experiência. Na escola missionária eu tinha uma muleta que era sim. Para todo eu falava sim. Queridos irmãos, sim, estamos aqui sim, porque não sei o que, sim, e sim, e sim. E meus companheiros, meus colegas de escola missionária, em um espaço de tempo de 5, 10 minutos, eu falei mais ou menos 50 vezes sim. Então, já a mensagem começa a perder, digamos assim, vai virar uma distração para o ouvinte e a mensagem vai ficar perdida. Então, pode, digamos assim, ficar tranquilos e evitar ao máximo, tá? Outra coisa, meus queridos irmãos, que manifestam quando a gente está nervoso, olhar a um ponto fixo no público. Quando estamos em uma live, é maravilhoso, porque você só precisa olhar para a câmera e está tranquilo, não tem nenhum problema. Vamos dizer assim que é mais tranquilo, talvez, pregar em uma live que pregar em uma igreja, digamos, presencial, né? Então, quando nós estamos com um público presencial, por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos supor que eu estou em uma igreja e a irmã Alessandra está presente na igreja, mas eu sou muito nervoso, tá? Aí eu começo a falar, a pregar, me entende? Bom dia, queridos irmãos, e eu só olho para a irmã Alessandra, e então a palavra do Senhor diz, não sei o que, tal, 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 tal. O que vai acontecer? Todo mundo vai começar a olhar, vixe, o irmão Rodrigo está pregando só para a irmã Alessandra, alguma coisa acontece, ou está pregando só para aquele irmão ali. E então todo mundo começa a sentir-se excluído. Muitas vezes não é que o pregador, digamos assim, conscientemente faça isso, sino que é uma manifestação natural de nervosismo. Ele procura uma pessoa que inspire confiança e ele só foca ali para não sentir-se, digamos assim, com medo. Mas mais para frente, se Deus quiser, na próxima aula, mais para frente, nós vamos dar alguma dica de como solucionar esse detalhe aí. Aqui, o branco. Cheguei lá, eu tenho tudo direitinho, eu tenho tudo anotadinho, mas quando eu cheguei lá, vi o público, 50 pessoas na igreja, aí eu travei. E agora, o que faço? Então, irmãos, tem várias técnicas. Primeiro, quando estejamos na frente, irmãos, ou estejamos, sim, em alguma live, deu branco. Irmãos, tranquilo. Uma coisa que vai a, digamos assim, oxigenar o público é você sorrir. Você começa a sorrir tranquilo, nem que seja caladinho. Sorrir e enquanto isso você vai pensando. Talvez você, digamos assim, começa a contar, se vamos supor, de um branco ao início. Então você começa a cumprimentar, irmãos, estou muito feliz de estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Hoje traremos um tema, sim. Outra ajuda muito grande, irmãos, levem sempre uma folha escrita ou impressa com seu sermão, com as ideias. A ideia não é ficar lendo a folha, não. A ideia é que você possa ter um roteiro na sua folha com as ideias. E em caso de branco, o irmão respira, sorri, olha assim discretamente para a sua folha, vê onde está e simplesmente retoma a ideia. Não é bom, irmãos, confiar na tecnologia. Por quê, irmãos? Por exemplo, já aconteceu comigo. Eu tenho todo o sermão no slider, no computador ou até no celular, certo? Aí na hora, vamos supor, na hora que eu vou pregar, aí então a energia falta, dá um pane no notebook, o celular desliga, ou pode acontecer que, digamos assim, voluntariamente, ou por erro, eu apago o tema, e agora? E Luca Você está lá e acabou de você me mandar uma ficou de um mensagem que branco ela lá, falou que o porque plano todo dela vai estava aí. ficar na casa Então, da sempre é bom Cícia. levar um plano B. Você faça suas slides, enfim, e imprima.
imprima assim a ideia, coisa que se faltou energia, a tecnologia falhou, você tem sua folha, seu roteiro na sua folha e simplesmente você vai começando a pregar o que está em seu roteiro na folha. Aí, irmãos, nós vamos ter assim que vamos a eliminar totalmente essa possibilidade de que dê um branco lá na pregação. Então, assim, irmãos, são muitas, algumas manifestações, só vimos algumas, mas talvez vocês tenham alguma em particular. Também no final, não sei se der algum tempo, você pode compartilhar, fazer sua pergunta. E a gente, na medida do conhecimento que tenhamos, podemos então dar alguma dica para solucionar então essa pergunta ou essa inquietude, né? Irmãos, agora, vamos falar um pouco sobre o comportamento na frente da plataforma. Isso faz parte da oratória, irmão. Então, por exemplo, irmãos, se eu estou em uma igreja, certo, e eu vou dar o sermão, ou estou em uma live que é de caráter religioso, então nós devemos comportar-nos à altura do evento que estamos, digamos assim, convidados, ou enfim, que vamos a explanar a palavra do Senhor. Então, as indicações quais são? Reverência. Irmãos, tudo que vocês vejam que devem combinar na liturgia, o hino, quem vai passar, sempre procurem fazer antes de subir na plataforma, irmão. Então você, desde casa, você leva manda para o que está organizando a liturgia no meio da semana. Irmã, o texto inicial vai ser tal, o hino inicial vai ser tal, o hino final vai ser tal. Se você, por exemplo, precisa, se eu vou precisar fazer uma ilustração, eu preciso uns balões. Então, irmã, se for possível, precisaria desse material, sim? Tudo isso é bom combinar antes. De tal maneira que quando subem na plataforma, então já todo mundo sabe o que vai desenvolver. É algo muito importante, sabe? Ali, por exemplo, irmã fulana, será que você pode ter a lição do dia? Então, pronto, irmã, já sabe, já leva sua lição certinha, na página certinha, já a irmã sabe quais são as partes do comentário que a irmã vai frisar, a irmã já mais ou menos pensou quem pode responder. Então, isso dá muita credibilidade, muita segurança. Mas se, por exemplo, eu chegar, me convidam numa igreja, e eu quero fazer alguma ilustração com um balão, vamos supor. E eu esqueci de avisar. Aí eu chego lá, irmãos, imagina, no meu sermão, alguém tem um balão aqui, que uma bexiga, um balão para, é que eu preciso. Então, não, irmão, mas vamos procurar. E aí começa aquela movimentação e aquela coisa. Então, isso vai perder o foco da palavra do Senhor. Educação. Então, irmãos, por exemplo, detalhe, não se recomenda, por exemplo, se eu vou ficar sentado na plataforma, então eu vou procurar ficar reto, eu não vou ficar assim, desleixado lá, ou esticando a perna, sim? Então, tudo isso conta, irmãos. Assim, no caso, o comportamento na plataforma não precisa ser alguém bravo, assim, carrancudo, sério, não posso rir, não posso. Não. Precisa, pode rir, pode estar alegre, pode estar feliz, e isso é algo muito bom. Mas não precisa tentar entrar, vamos dizer assim, na bagunça, na irreverência, estar cochichando aqui com com o outro. Às vezes a gente fazendo sinais lá para o que está na frente, tentando falar alguma coisa. Se você, por exemplo, esqueceu alguma coisa de falar com alguém, hoje temos a tecnologia. Pegue seu celular, você escreve discretamente a mensagem, pode enviar para a pessoa que você precisa comunicar e assim ficar, sim? Irmãos, isso vamos dizer assim, no sentido não falado, né? Agora, vamos lá.
passar uma palavra para você, irmão, irmã. Bom, nesta manhã nós vamos ter a pregação, a explanação da palavra do Senhor com o irmão tal, sim? E aí então você passa para pregar. Como deve ser seu cumprimento? Então, irmãos, algo que vai marcar assim o seu sermão vai ser a maneira em que você cumprimenta. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, meus queridos irmãos. Por exemplo, temos uma escola sabatina, já temos mais ou menos de 9 horas até 10h30, mais ou menos hora e meia, em que a pessoa está sentada numa igreja, já ela quer sair ao banheiro, ela já quer estar cansada. Já temos crianças que chegaram da escolinha e estão esperando que o sermão inicie. Então, irmãos, se eu, por exemplo, chego com um cumprimento assim, baixinho, bom dia, queridos irmãos, estou aqui para pregar a palavra do Senhor. O que acontece, irmãos? O interesse do nosso auditório vai começar a cair. Não. Eu vou pregar aqui, irmã. Hoje o tema vai ser sobre os 144 mil. Ixi, 144 mil. Então já vamos começando errado. Então, irmãos, vocês chegaram lá, entregaram. Irmão, seu cumprimento deve ser confiante, amável, com força, animado, irmão. Tem que marcar a diferença. De aqui para frente é o sermão. Então, vamos colocar aqui um exemplo na maneira de cumprimentar. Eu vou compartilhar com os irmãos a minha maneira de cumprimentar. Eu chego lá e sempre falo: bom dia, queridos irmãos, ou boa noite, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Hoje estamos aqui, irmãos, para escutar, para estudar um tema muito interessante sobre a palavra do Senhor. Então, vamos com a ajuda do Senhor, a pedir a ajuda do Espírito Santo, vamos a abrir nossas Bíblias e aí começamos a nossa temática. É algo que revitaliza a igreja, tá? Então, algo muito importante, o cumprimento, você chega sorridente, chega assim. Agora, irmãos, isso também, vamos ser assim, que vai variar um pouco da ocasião em que nós estamos fazendo o sermão, tá? Por exemplo, se estamos na igreja, vamos ser assim que 90% dos sermões das igrejas presenciais, até online, vai ser desse jeito. Mas se, por exemplo, nós somos convidados a um funeral, então eu devo adaptar-me, então, à ocasião. Então, eu devo ser amável, confiante, com força, mas então eu não vou chegar assim com aquela animação toda um funeral. Eu vou chegar um pouco mais sereno, mais tranquilo. Então, bom dia, queridos irmãos. Hoje estamos aqui reunidos para, então, oficiar esta cerimônia fúnebre do nosso querido irmão, irmã, tá. Então, eu devo adaptar. Mas a maioria das vezes, então, você pode fazer desse jeito, animado, confiante. Irmãos, uma última dica hoje aqui. Irmãos, que fazer? Aí então, você chegou lá, e então, irmãos, entregaram a palavra do Senhor para você, o tempo é seu, irmão. E agora, já viu o cumprimento, e agora começo a falar, irmãos, esta dica é muito importante. Se você é a primeira vez, é muito nervoso, comece, não pregue para os olhos das pessoas, pregue para a testa das pessoas. Irmãos, muitos irmãos falando, mas como assim, irmão? Que negócio é esse? Sim, irmãos. Se você olhar para os olhos do seu auditório e você é muito nervoso, então vai ocorrer que você se vai encontrar com algum mulher assim, vamos dizer assim, dominante, assim como que, sim? E você vai talvez bloquear, vai ficar bloqueado. Mas se você olhar para a testa das pessoas, não importa no olhar que eles estejam fazendo, você não se vai sentir intimidado. Ai, irmão, e se alguém descobrir? Ninguém vai descobrir, irmão. Porque a distância, vamos dizer assim, presencialmente falando,
A distância que você está no púlpito para a distância que está o seu auditório, eles vão acreditar que você está olhando para os olhos de todos, tá? Então você olha para a testa desse irmão aqui, depois olha para aquele ali, e olha para aqui. Ninguém vai perceber que você está olhando para a testa. E você, enquanto vencer esse nervosismo, enquanto pegar, vamos ser assim, ficar mais experiente, já depois, irmão, vai começando a olhar os diferentes, para as pessoas aos olhos. Mas para começar, os irmãos podem fazer este teste aqui. Então, meus queridos irmãos, até aqui nós falamos um pouco sobre alguns detalhes técnicos sobre a oratória. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento. E então, irmãos, na próxima aula, vamos ver alguns detalhes mais sobre modulação da voz, como falar no momento do apelo, enfim, vai ser muito legal, irmãos. Então, meus queridos irmãos, até aqui vamos ser assim que falamos um pouco sobre a oratória no sentido da linguagem corporal, tá? Irmãos, agora, quer dizer que só estou aqui? Não, irmãos, o tema da oratória é muito amplo, tem muita coisa para falar. Estamos só escolhendo aqui alguns detalhes, algumas coisas que a gente vê mais frequente na igreja e que podem ajudar os irmãos. Mas, irmãos, de aqui para frente, podem pesquisar, podem começar o seu treino. Irmãos, olha, faça o treino. Quando vocês cheguem lá em casa, amanhã, em algum momento dado, então, os irmãos, olhem para o espelho e vocês comecem a pregar-se para a sua testa. Não, vocês vão olhar a testa no seu espelho e comecem a pregar para você. Pegue o texto bíblico, faça de conta que está na igreja e começou a pregar para essa testa. Você vai ver a grande diferença que vai fazer. Então, meus queridos irmãos, até aqui nós temos a nossa primeira aula de oratória. Eu não sei se os irmãos têm alguma pergunta, algum aporte. Então, na próxima semana, então, nós teremos mais. Os irmãos não podem perder a próxima aula, porque vai ser muito, muito boa. Vai ser um pouco mais prática do que a gente tem aqui. Da irmã Alessandra, não sei se tem alguma pergunta, algum comentário.